Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmar, eu sou aluno da UAB, Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a FMT. Faço o curso de licenciatura em matemática e nesse projeto eu estou aqui como professor tutor de vocês, onde o professor principal é o professor Devair. E aqui eu pretendo mostrar para vocês algumas noções básicas de funções exponenciais. Então vamos lá, pessoal? Então eu escrevi aqui, o que é uma função exponencial? Ela tem essa forma peculiar aqui, ó. O que isso aqui nos lembra? Uma potência, Onde aqui nós temos a base e aqui o nosso expoente. Então uma função exponencial, um fato curioso é que ela apresenta a incógnita no expoente, Então, o x, a incógnita, o meu domínio, os elementos de x, eles entram aqui no expoente da expressão, Então, isso aí caracteriza a função exponencial. Até por isso o nome dela, função exponencial, Então, eu tenho aqui a minha base, como se fosse na potência, o a é a base, e o x, o expoente, O x é a minha incógnita, é o meu domínio. X pode ser qualquer real. Agora, para a base A, eu tenho algumas ressalvas. Repare, por exemplo, A pertence aos reais não nulos positivos. Ou seja, o A não pode ser zero, E tem que ser positivo. Ele tem que ser diferente de 1 também, Ele não pode ser zero aqui, por quê, pessoal? Porque zero elevado a qualquer número, vai me dar zero. E nem 1 também. Se aqui no lugar do A for 1, 1 elevado a x, que representa qualquer número, vai ser sempre 1. Isso seria o quê, pessoal? Seria uma função constante, E aqui não é o caso, aqui é uma função exponencial. Então vamos lá. Então essa aqui é a definição. Para ela ser crescente ou decrescente, nós temos essas condições aqui. Quando A, essa base, ela está entre 0 e 1, a minha função decresce. Ela decresce. Quando o A é maior do que 1, ela cresce. Ela cresce vertiginosamente para cima, Uma das características dessa função é essa, Ela cresce muito potencialmente, exponencialmente, como o próprio nome diz, O crescimento dela é muito acelerado. Agora vamos... deixa eu apagar aqui. Vamos passar um pouco do gráfico dela para vocês verem como é o gráfico dela. Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer aqui ela crescente. Eu tenho aqui o y, o f de x ou y, tanto faz, é igual a 2 elevado a x. Repare que o meu a é maior, do que 1. Então ela vai ser, conforme a definição, ela será crescente. É uma função crescente. Como será o gráfico dessa função crescente? Vamos calcular aqui. Para isso a gente faz aquela velha tabelinha, valores para x, que é a entrada. Resulta o que em y? Quando y é igual a 2x. 2 elevado a x, aliás. Então vamos começar com valores negativos, passa pelo zero e positivos, para a gente pegar uma noção ali, de como fica ali na transposição do positivo para o negativo, para ter uma reprodução fiel melhor do gráfico. Então vamos lá, se x for menos 2, quanto vai ser aqui, pessoal? Vai ser y igual a 2 elevado a menos 2. Eu tenho uma potência negativa, como é que eu faço, pessoal? Eu inverto a base. Então, inverto aqui,
aqui tem 1, eu passo para cima. Então 1 sobre 2, e eu tiro o sinal negativo do expoente e mantenho ele positivo. 1 sobre 2 igual a 2, ou 1 sobre 2 igual a 2. Isso vai me resultar 1/4. Né? Então, para x menos 2, eu tenho 1/4. Próximo, vamos pegar para x menos 1. Para x, quando x entra com menos 1, y vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Né? Eu tenho um negativo no expoente, o que eu faço? Eu inverto a base, 1/2, e transformo o expoente negativo em positivo. Então, 1/2 elevado a 1, não precisa. Então, o resultado é meio. Agora, 0. 0 para x, eu tenho que o meu y será 2 elevado a 0. Vou mais para baixo aqui, para não misturar. Y é igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, né, pessoal? Que era a nossa definição lá. Então, agora vamos para os positivos. Vamos pegar o número 1. Se x é 1, y é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Se x é 2, y é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Bom, então aqui eu tenho minhas entradas, que é x, e aqui eu tenho as minhas saídas, que é o y, né? Que é a minha imagem da função. Vamos fazer um desenho aqui, né? Sem medir mesmo, mais ou menos aqui, só para ter uma noção do comportamento desse gráfico. Então vamos lá. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a reta x, aqui eu tenho a reta y, aqui está a minha coordenada cartesiana. Vamos ver como é que vamos lançar os valores. Então, para x menos 2, eu tenho y². Então, aqui o x, vamos dizer então que... Vamos pôr aqui, ó. Menos 1, menos 2, eu tenho 1/4. Então, vamos pôr aqui 1 aqui, ó. Esse aqui é 1, aqui vai ser 1. Aqui é meio. Aqui é meio, não pôr de cá para não atrapalhar o gráfico. E aqui é 1/4. Então, quando x é menos 2, y é 1/4. Então, eu faço meu traçado aqui e aqui. Aqui está o ponto de intersecção. Quando x é menos 1, o y é meio. Aqui eu tenho menos 1, o y já passa a valer meio, sobe um pouco aqui. Quando x é 0, o y é 1. Aqui eu tenho o x valendo 0 e o y é 1. Está aqui, em cima da reta y. Quando o x é 1, o y é 2. Então o 1 está mais ou menos aqui, a mesma distância. 1, 2. Né? 1, 2. Quando o x é 1, o y é 2. 2 vai estar mais ou menos aqui. E aqui está o ponto, né? Quando x é 2, y é 4. Então, o x2 aqui. Percebam que ela já começa a crescer em um ritmo acelerado aqui, ó. E aqui ela não para mais. Aqui está o desenho do nosso gráfico, unindo os pontos. Aí. Então, sempre que vocês virem um gráfico dessa forma aqui, ó, ele refere-se a uma função exponencial, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, continuando. Uma curiosidade aqui. Aqui está o gráfico da função. Percebam que ele nunca vai cortar o eixo x aqui. Por quê? Porque abaixo do eixo x, né, eu teria que ter valores negativos aqui, ó, para y. E y é a imagem da função, né? O f de x, representado por essa linha, nunca vai dar zero, né? Porque 2 elevado a qualquer número não dá zero, né? Não vai dar zero. Então o gráfico vai aproximar muito aqui, ó, mas não vai chegar a tocar o eixo x.
Então, esse é o desenho do gráfico da função crescente, né, exponencial crescente. Agora nós vamos ver um outro exemplo onde ela é decrescente, que é praticamente a mesma coisa, só que invertido, né? Só para vocês terem noção aqui, rapidão aqui, deixa eu pegar aqui, para vocês também conhecerem o desenho da função quando ela é decrescente, né? Então vamos lá. Quando ela é decrescente, vamos pegar, por exemplo, a função y igual a 1 meio elevado a x. Percebam aqui que o meu a está atendendo a definição, ou seja, ele está entre 0 e 1, né? O meu a é meio, meio está entre 0 e 1. E quando ocorre isso, o que acontece? A função é decrescente conforme a definição. Então vamos ver como é esse gráfico. Vamos calcular aqui valores, vamos atribuir valores para a gente achar os pontos, né? A gente atribui valores, a gente entra com x e chega no y, né? Uma função é sempre assim, eu tenho os valores de x, né, para chegar na minha imagem, que é o y, né? O domínio e aqui a imagem. Então vamos lá. Eu não tenho restrição para x, vou começar também como menos 2. Se o meu x é menos 2, quando vai ser o meu y? Será meio elevado a menos 2. Isso vai me dar, tirando o sinal negativo aqui, 2, né, que eu inverto aqui, 2 elevado ao quadrado, transformo em positivo, fica 4. Agora, se o meu x for menos 1, eu tenho meio elevado a menos 1. Eu troco o sinal aqui, inverto aqui, vai ficar 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Se o meu x é 0, eu tenho meio elevado a 0, que é igual a 1, né? Independente de qual número que seja, né? Fracionário decimal elevado a 0 é sempre 1. Agora o número positivo. Se o meu x é 1, eu tenho meio elevado a 1, que é meio, né? Todo número elevado a 1 é a própria base. Se o meu x é 2, eu tenho meio elevado a 2, que vai me dar 1/4, né? 1/4. Então aqui eu tenho os valores de entrada e eu tenho aqui minhas imagens. Eu tenho os pontos que eu preciso para lançar aqui na minha função, no meu gráfico. Então vamos fazer aqui o gráfico. Então tem aqui o x, o y. Quando x é menos 2, y é 4. Então aqui o x, eu tenho o x aqui, ó. Menos 1, mais ou menos aqui, menos 2, o y vai ser 4, né? 1, 2, 3, 4. Y é 4. Passa aqui a intersecção. Tá aqui meu ponto. Quando x é menos 1, o y é 2. Menos 1, sobe aqui no 2. Aqui está o 2. Quando x é 0, o y é 1. Aqui tem meu 0 do x. E aqui ele está no ponto 1, então é aqui. Ponto 1. Quando x é 1, o y é meio. Então x1 vai estar aqui, mais ou menos. 1 aqui, né? Vamos fazer logo o 2 que está aqui. Então quando x é 1, y é meio. O meio está bem aqui, ó, a metade. Né? Meio. Meio. Passo o tracejado para cá. Aqui está o ponto. Quando x é 2, o y é 1/4. 1/4 é a metade de meio. Então, vem para cá. Então, aqui está o meu, né? 2 para x, 1/4 para y. Como é que foi o meu gráfico? Acompanhando os pontos aqui. Ficou. Aí, pessoal. Aí o nosso gráfico.
Percebam que o gráfico é similar ao outro, só que espelhado, né? Ele está ao contrário. Aquele outro estava assim, né? Assim, a concavidade para cá, esse já a concavidade já é para lá, né? Então esse é o gráfico de uma função exponencial, certo, pessoal? Então vamos apagar aqui. Então vocês já tiveram noção dos gráficos, né? Então a função exponencial, pessoal, é uma curiosidade, mas a principal característica de uma função exponencial é o aparecimento da variável no expoente, né? Conforme já foi dito. Esse tipo de função expressa situações onde ocorrem grandes variações em períodos curtos, né? Ou seja, nós temos aí a proliferação de bactérias como um exemplo muito comum, né? Elas proliferam de maneira muito rápida. Nós temos também os juros compostos também, né? Por exemplo, as exponenciais, como são conhecidas, possuem diversas aplicações no cotidiano, né? A matemática financeira, por exemplo, Então, pessoal, a função exponencial, a principal característica dela é o aparecimento da variável no expoente, né? Conforme nós já dissemos aí. Esse tipo de função expressa situações onde ocorrem grandes variações em períodos curtos, né? As exponenciais, como são reconhecidas, possuem diversas aplicações no cotidiano, né? Temos aí o exemplo da biologia, onde temos a proliferação de bactérias, né, como um exemplo muito clássico aí em vários exercícios, né, onde elas proliferam de maneira exponencial, muito rápida. Temos na matemática financeira também, ela está presente, né, a função exponencial, nos cálculos relacionados aos juros compostos, pois ocorre a acumulação de capital durante um período da aplicação. Vamos ver alguns exemplos para vocês, né, internalizar mais esses conceitos. Então, aqui, falando da matemática financeira, vamos fazer um exemplo aqui de juros compostos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, num depósito a prazo efetuado em um banco, o capital acumulado ao fim de certo tempo é dado pela fórmula. Vou pôr a fórmula aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então eu tenho capital acumulado é igual a esse depósito que eu fiz. Essa expressão aqui, 1 mais I, que é a minha taxa, elevado ao tempo. Isso aqui é o que, pessoal? O tempo é uma incógnita, né? Isso aqui é uma expressão, né, exponencial, tá vendo? O tempo vai potencializar esse juro aqui, ó. Por isso que nos juros compostos, né, quanto maior o prazo da aplicação, mais retorno você vai ter, né? É um conceito aí da matemática financeira. Então, para quem investe aí, ó, então tem que saber isso aqui. Quanto maior o tempo, mais exponencialmente essa função vai disparar. Então vamos lá. Então vamos fazer um exemplo aqui. Para um depósito de R$1.000 com a taxa de 2%, então tem o depósito, meu D é depósito. Um depósito de R$1.000. R$1.000, né? Há uma taxa de 2% ao mês, tá? O I é igual a 2% ao mês. 2% é igual a 0,02, né? Fazendo aqui a conversão, né? 2% é o mesmo que 2 sobre 100. Né? 2 por 100 é 0,02, certo? Então, um depósito de R$1.000 com a taxa de 2% ao mês. Qual o capital acumulado ao fim de 6 meses?
Então eu tenho um tempo aqui potencializando esse rendimento de 6 meses. Aí ele me pede o C, qual vai ser o meu retorno nesse período aí. Então basta eu resolver essa expressão, jogar esses dados nessa expressão aí, né? Então vamos lá, eu tenho C é igual o meu depósito de 1.000 vezes 1 da expressão mais I, que é a minha taxa. Já jogo ela convertida aqui na função, parte decimal, elevado ao tempo, que é de 6 meses, né? Tempo e taxa tem que estar na mesma medida, né? Então, ambas estão em meses. Então, tem que C é igual 1.000 vezes 1,02, né? Somando aqui, elevado a 6. Logo, C é igual a 1.000. Essa expressão aqui a gente faz na calculadora, a gente obtém 1,1261. 1,1261 aproximadamente. Agora, multiplicando esses fatores, eu tenho o resultado 1.126,16. 1.126,16. Então, esse é o acumulado, pessoal, né? Então, esse é um exemplo aí da aplicação da função exponencial, né? Através aí dos juros compostos, da fórmula de juros compostos. Agora vamos passar mais um exemplo para os senhores, para vocês, aí para a gente encerrar, para não ficar muito longo. Um exemplo bem simples. Nós temos um outro exemplo bem simples aqui. Vamos lá. Dada a função, eu tenho essa função aqui, ó. Ele me dá a função f de x igual a 2 elevado a x mais 3 no expoente, tá vendo? X mais 3 no expoente, mais 10. Isso. Aí ele me pede o valor de x para que f de x seja igual a 42. Então ele quer saber o valor de x aqui, né? Quanto vale esse x, para que esse f de x seja igual a 42. Então como que eu vou resolver isso? Eu simplesmente irei substituir os valores que o exercício me dá. 42 é o f de x, conforme o exercício falou. Então eu ponho 42 aqui, é igual a 2 elevado a x, que é a minha incógnita, mais 3, mais 10. Então vamos lá. E agora, o que eu faço aqui? Eu tenho uma expressão algébrica aqui e tenho uma numérica aqui. Vamos separar as coisas. Vamos tirar essa numérica daqui e jogar para cá, uma vez que aqui também eu tenho número. Eu tenho uma igualdade aqui, então, para tirar esse número do lado direito da igualdade, eu inverto o sinal, tá? Mais 10 eu passo menos 10. Isso vai ser igual a ao que sobrou, 2x mais 3. 2 elevado a x mais 3. 42 menos 10 eu tenho 32. 32 é igual a 2, né? Elevado a x mais 3. Agora nós chegamos aí nessa equação exponencial, né? Como que eu resolvo uma equação exponencial? Eu tenho que mexer nas minhas bases, eu tenho que deixar as minhas bases iguais. Porque uma vez que as minhas bases forem iguais, os meus expoentes serão iguais, né? Uma definição, né? Então, eu tenho aqui uma base de 2 para essa potência aqui de 32? Tenho, né, pessoal? 32 é 2 elevado a quanto? Então, pessoal, eu tenho que pegar o 32 e encontrar nele fatores
que sejam iguais a essa base aqui, a base 2. Eu tenho que deixar as bases iguais, né? É uma forma de resolver uma equação exponencial. O 32, a gente lembra que ele é uma potência de 2. Qual que ele é? Ele é 2 elevado a 5, né? Bem conhecida essa potência de 2. 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a x mais 3. Agora, pessoal, quando eu chego nessa situação aqui, onde as minhas bases dos dois lados da igualdade são iguais, existe uma regra que me permite cancelar essas bases. Uma vez canceladas essas bases, eu igualo os expoentes como se fosse uma nova equação. Então eu tenho um 5 que vai ser igual a 1x mais 3. Agora ficou fácil, né, pessoal? Temos aí uma equação do primeiro grau, né? Então aqui, ó, 5 igual a x mais 3. Então eu tenho aqui o x, isolo ele aqui, vai ser igual ao 5, que está do outro lado, menos o 3, que vai passar para cá. Está positivo, passa para cá negativo. Menos o 3. O 5 menos 3 é o que, pessoal? 2, né? Então o que esse 2 representa? A solução que o exercício pediu, né? Ele me disse qual o valor ele queria saber o valor de x quando o meu f de x fosse 42. Então eu substituí aqui 42, fiz os cálculos, cheguei que o x vale 2. Então, pessoal, era isso que eu tinha passado para vocês, né? Exercícios básicos aí, para que vocês aprendessem um pouco de noções básicas de função exponencial, tá? Então era isso, e espero que eu tenha contribuído de alguma forma, e até a próxima aí. Muito obrigado.